Olá, que a paz do Senhor esteja contigo. Estamos começando mais um momento bíblico para a edificação de nossos corações na Palavra de Deus. E hoje eu quero falar contigo a respeito de um assunto muito importante, principalmente você que é membro de igreja, principalmente você que é líder de igreja. Você consegue reconhecer o chamado de uma pessoa que é ungida de Deus? Você consegue ter um relacionamento com uma pessoa que tem a unção do Senhor na sua vida para a edificação do reino de Deus aqui na terra? Vamos ter hoje um papinho reflexivo sobre este assunto, o chamado de Deus. E para começar, vamos refletir no que diz a palavra de Deus lá na passagem que está escrita em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Não se via nem a manifestação do Senhor naqueles dias. E sucedeu que naquele dia que, estando Eli deitado em seu lugar, com os olhos próximos a ir dormir, e que não podia ver direito também, porque Eli tinha um problema de visão, e estando também junto com ele, Samuel estava deitado. E todos os dois estavam deitados dentro do templo dedicado ao Senhor. Só que Eli estava num cômodo e Samuel no outro. Samuel era um ancião, Eli era um ancião e Samuel naqueles dias ainda era um rapaz, um jovem que estava se preparando para andar nos caminhos de Deus. Eli era um sacerdote já velho, mas que tinha um grande conhecimento. E Samuel era um jovem, era um rapaz que tinha a unção de Deus, certo? Então Eli era como se fosse um professor para Samuel. E naqueles tempos, dentro do templo do Senhor, lá onde é hoje o Estado de Israel, os dois estavam para dormir. Eli tinha um problema de visão que não enxergava direito nessa época por causa da idade já avançada. E o Senhor, quando Samuel estava preparando-se para dormir, já com os olhos quase fechando, de tanto cansaço, então no versículo 4 diz assim: O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, e Samuel respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E correu até o cômodo de Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste, Senhor? No caso aí, esse Senhor com quem Samuel estava se referindo, ele pensava que era Eli chamando ele. Samuel estava para dormir e de repente ele ouve uma voz chamando ele, Samuel. E aí ele acorda, assim, despertando rapidamente, e ele pensou que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. E aí ele foi até o cômodo onde o sacerdote Eli estava deitado. Mas o sacerdote disse, Eu não te chamei, volta a deitar-te. E ele foi e se deitou. E aí o Senhor tornou a chamá-lo outra vez, Samuel. E Samuel se levantou e foi para Eli novamente, lá no quarto onde ele estava, e disse-lhe, Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse novamente, Eu não te chamei, filho meu, volta a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, Samuel. E ele se levantou e foi de novo lá no quarto onde estava Eli dormindo, querendo tirar aquele cochilo, e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste, Senhor. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, Vai deitar-te, e há de ser que, se ele te chamar de novo, tu dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi e se deitou em seu lugar. E aí ele teve novamente a chamada do Senhor para a vida dele. E aí, com a instrução do profeta Eli,
o Samuel soube então responder a Deus e ali ele teve uma conversação com Deus. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Nesta passagem bíblica, nós podemos entender, né, a imaturidade de um jovem que ainda não conhecia, né, os desígnios de Deus, porque ele era jovem, estava começando ainda na caminhada, mas ele estava tendo a facilidade de ouvir o chamado de Deus, mas não sabia o que era, então ficava sem saber o que fazer. Ao contrário do ancião Eli, que já era uma pessoa sábia pela idade que tinha, certo? Ele soube reconhecer que aquele chamado era um chamado de Deus, e aí deu a orientação para aquele jovem Samuel, do que fazer quando ouvisse o chamado mais uma vez. Então você vê aí duas formas do desenvolvimento humano, duas etapas do desenvolvimento humano: o mais jovem e o mais velho. O mais jovem com aquela força, com aquele fugaz que tem para realizar as coisas, mas a imaturidade de não saber o que é, porque ainda está para trilhar o caminho da escola da vida. Já do outro lado, nós temos um ancião que já teve uma estrada percorrida, que teve um acúmulo de sabedoria pela escola da vida, mas já que pela idade avançada já não tinha mais aquele potencial, aquela força para realizar uma obra. Então, quando os dois se uniram, essas duas gerações se uniram, aconteceu a manifestação ali de algo. Então, o que nós podemos tirar disso, desta lição? Você que é líder de igreja, dê oportunidade para os jovens que estão na sua congregação. Os jovens têm aquele potencial, e dentre os jovens sempre vai existir pelo menos um que tem uma unção do Senhor, que tem um chamado do Senhor para fazer maravilhas no reino de Deus aqui na terra. Só que como ele não tem a experiência que você, líder, tem, pela idade que você já possui, esse jovem precisa da tua orientação, certo? Da tua maturidade, para poder executar aquilo que Deus lhe outorgou. Quando falamos de alguém que tem o chamado de Deus, é alguém que tem uma unção para fazer um talento especial na obra de Deus. Então é muito importante que um líder de igreja, principalmente, fique antenado com relação às pessoas mais jovens. E aqui vai um outro recado também para você que é líder de igreja. É muito importante. Você sabe como você identifica quando um líder é humilde e quando um líder é soberbo? Aquele líder que utiliza o seu cargo para elevar o seu ego. Você sabe como é que você faz a diferença de um líder para o outro? Simples. O líder que é humilde, ele não espera o jovem ou a pessoa que tem um chamado vir até ele. O líder que é humilde, ele consegue enxergar uma pessoa que tem um diferencial para fazer algo grandioso. Lembremos que Jesus, quando apareceu aqui na terra, ele não apareceu como um grande rei. Ele apareceu como uma pessoa humilde. Ninguém dava nada para Jesus, até que ele começou a fazer o seu ministério. Então, muitas pessoas ungidas de Deus verdadeiramente, que têm a unção para fazer diferença, algo grandioso no reino de Deus, geralmente é uma pessoa humilde. Não é uma pessoa que está muito na plateia, geralmente diante dos holofotes para chamar a atenção. Não, é geralmente uma pessoa que quase não é vista pelas pessoas, geralmente um solitário, não é verdade? Então, o líder de igreja que tem aquela visão de águia para observar esse diferencial, ele sabe dizer, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa humilde, com certeza é uma pessoa que tem um chamado de Deus para fazer uma grande coisa na obra do Senhor. Então, o líder que tem esta visão, que não espera o jovem vir até ele, mas que ele vai até o jovem por ter essa visão, por conseguir identificar esse jovem que tem um chamado, é um líder humilde, porque ele não espera que alguém venha até ele. O soberbo, ele fica estacionado e espera que
as coisas venham até ele. Ele espera um sinal de Deus, ele espera que um jovem que tem uma unção vá até ele, né? E aí ele dá ali a voz da experiência que ele tem, mas em certa parte uma pessoa que espera alguém vir até ela, ao invés dela ir até a pessoa, é uma pessoa soberba, não é verdade? Porque ela não quer perder aquele status quo que ela quer mostrar para as pessoas de que ela está sempre no pódio, né? E quer que as pessoas venham até ela, em certa parte até para adorá-la. Então, o chamado de Deus tem esse significado. Esta mensagem que eu deixo aqui hoje para vocês é justamente para dar esta luz, esta reflexão para você que é líder de igreja e os jovens que têm o potencial para fazer a obra de Deus. Amém? Eu deixo essa reflexão para você e até o próximo momento bíblico. Até a próxima vez, meus amados. Adonai Shalom, que a paz do Senhor esteja contigo. Até lá.